Iniciando aqui, doutor Jurandir. Obrigado. Senhor presidente. Iniciou a gravação. Pois não, doutor Bonilha. Havia um processo de minha relatoria que estava incluído na pauta, se refere ao Museu da Diversidade. Eu informei a digna secretária, poucos minutos antes do início da sessão, que eu estou retirando esse processo de pauta. Eu só gostaria agora, perante Vossa Excelência, de ratificar esse meu desejo de retirá-lo da pauta, informá-lo a esse respeito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Então, o doutor Bonilha retirou, então, o processo 660695-0000-389/2022, dígito 2 de pauta, que havia pedido de assistência, e restou, portanto, um pedido de assistência com relação ao procedimento de relatoria do doutor Giuliotti. É o procedimento número MP 14-0279-000-475/2013, o número SEI 29.0001-020-4409/2022, dígito 59, é da segunda turma, Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. A participante é a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira, parte interessada, Cisan Empreendimentos Imobiliários Limitada, e relatoria do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Bom, nós temos um caso de sustentação oral ou assistência do doutor Bonilha, relator? Só assistência, doutor Jurandir. Só assistência, né? Acho que podemos iniciar por ele, né, doutora? Sim, é esse que eu disse os números e os interessados. Ah, correto. Muito bem. O advogado se encontra presente? Pedi para o Edson aceitar os advogados que estavam à espera na sala. Ele disse que já aceitou. Doutor, esse processo do doutor Bonilha, o advogado do doutor Daniel está na sala, mas é justamente o processo que foi retirado de pauta. Ah, sim. Então está retirado de pauta esse processo, né, doutora Tatiana? E resta só o processo de pedido de assistência do doutor Giuliotti. A advogada seria a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira. Ela está no saguão, Edson? Não, ela não está. Como o senhor quer fazer, doutor? Podemos ler? Pois não. Estou com a palavra? Não sei. Sim. Com a Obrigado, palavra, senhor doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. É procedimento instaurado para apurar eventuais irregularidades na aprovação de empreendimento habitacional comercial denominado Projeto Residencial Bela Vista, composto de 2 torres na rua Jaceguai, nesta capital, em área envoltória de bens tombados. Realizadas diligências, verificou-se que a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da capital ajuizou a ação civil pública, postulando liminarmente pela suspensão dos atos administrativos de aprovação do empreendimento e pela proibição do início da construção. E, no mérito, postulou pela condenação dos poderes públicos a não licenciarem o empreendimento. A referida ação pública foi julgada procedente. Desta forma, houve determinação judicial anulando todos os atos administrativos de aprovação do referido empreendimento, com a consequente obrigação da empreendedora de não executar qualquer obra no local. Questão judicializada, perda do objeto, ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, arquivamento mantido pelos seus próprios fundamentos, diante do caso concreto, homologação. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Giuliotti. Podemos colocar para votação em bloco este caso, né? Todos concordam? Sim. Bom, então, não havendo divergência, fica aprovado por unanimidade o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro Jesus Giuliotti.
Agora não há mais pedido de assistência, há 2 destaques. O primeiro do Dr. Giuliotti, que é o número MP 430695-0000267/2022, dígito 2, número SEI 29-0001-0077508.2022, dígito 55. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, em deferimento de notícia de fato. Relator, Dr. Giuliotti. Muito obrigado. Então, com a palavra, o doutor Giuliotti. Senhor presidente, é um caso de turma que eu resolvi trazer aqui ao pleno exatamente por causa das pessoas envolvidas, né? Representação da lavra da vereadora Érica Hilton, pleiteando a apuração de eventuais irregularidades na realização do evento ocorrido em 15 de abril de 2022 e denominado Acelera para Cristo. Irregularidade consistiria no custo de R$1 milhão aos cofres públicos do Estado de São Paulo, com o evento, além de ter sido supostamente utilizado para fins de promoção pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, de Ricardo Salles e de Jorge Seife, todos pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2022. Manifestação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, confirmando o dispêndio de mais de 960 mil, com o policiamento feito no evento, mas esclarecendo que, segundo informações recebidas, o evento não teria sido promovido pela Presidência da República, mas sim por Jackson Vilar e Marcelo Fernando Bella. Informação de que, com a confirmação da presença do presidente da República como convidado, bem como em razão da estimativa de participação de mais de 200 mil inscritos, foram adotadas medidas de praxe para o policiamento ostensivo com vistas a promover a segurança de todos os participantes. A atuação respaldada pelos artigos 2 e 3º do Decreto Federal 4.332, de 12 de agosto de 2002. A ausência de narrativa de fato concreto que possa induzir à conclusão pela ocorrência das suspeitas de ilegalidade, irregularidades não confirmadas, insuficiência de elementos aptos à configuração de atos de improbidade administrativa, contexto fato probatório que não evidenciou até o momento o cometimento de atos que justifiquem a continuidade do inquérito civil ou a propositura de ação civil pública, homologação do arquivamento, sem prejuízo da possibilidade de reabertura da investigação, na hipótese de surgirem novos elementos. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Giuliotti. Acho que nós podemos colocar em bloco também, se os senhores concordam? Sim. Bom, não havendo divergência, então fica aprovado o excelente voto do relator. Próximo caso. O último caso de destaque é de relatoria de Vossa Excelência. Eu não sei se o senhor gostaria de passar a presidência ao doutor. Sim, com certeza. Eu passo, então, a presidência para o doutor Antônio Calil Filho. O número MP é o 14... Posso ler? Número MP 14-0309-000-1899/2022, dígito 0. Número SEI 29-0001-020-1905.2022, dígito 58, da Promotoria de Justiça de Jacareí, de relatoria do Dr. Jurandir Marsura. Pois não, o doutor Jurandir tem a palavra. Obrigado. Então, é um caso bastante simples, mas como se trata de arquivamento de inquérito civil, eu trouxe para apreciação. Ele é simples porque o próprio promotor concorda com o provimento dos recursos e com o consequente arquivamento do inquérito. O voto é bastante sucinto, eu vou proceder à leitura dele na íntegra. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente de lançamento irregular de esgoto advindo de imóveis localizados na Travessa Olinda, no bairro Rio Comprido, município de Jacareí.
inconformados com a instauração do inquérito civil, insurgem-se os investigados, município de Jacareí e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, pugnando pela reconsideração da medida em virtude da existência de medida judicial e administrativa em andamento, visando a regularização fundiária do núcleo de ocupação localizado no bairro Rio Comprido, município de Jacareí, bem como a atuação ostensiva da administração municipal em finalizar a implantação de rede coletora de esgoto na localidade, o que saneará, em definitivo, a questão local relacionada à destinação de efluentes. O digno promotor de justiça oficiante se manifestou pelo provimento dos recursos. É o relatório. Os recursos comportam provimento para o fim de arquivamento do inquérito civil, com efeito de fluidos autos que o bairro em questão, aspas, foi ocupado de forma irregular em meados de 1983, o que culminou o ajuizamento de ação de reintegração de posse pela empresa Prodesa Agricultura Limitada, julgada parcialmente procedente. Em sede de cumprimento de sentença, a reconhecida proprietária da área passou a realizar acordos em série com os ocupantes, nos quais transacionou no sentido de vendê-los, evitando assim a desocupação de diversas famílias que já haviam se estabelecido no local. Em vista do interesse social envolvido, o Ministério Público passou a intervir na condição de custos legis, se posicionando de forma contrária aos acordos referidos, argumento acolhido em sede de agravo de instrumento, em atenção às normas ambientais e urbanísticas. Posteriormente, o município de Jacareí ajuizou ação civil pública em face da empresa Prodesa, visando formalizar a regularização fundiária local e o congelamento do núcleo com relação à sua ocupação e comercialização, no bojo do qual foi firmado com o Ministério Público termo de ajustamento de conduta, TAC, para adoção de medidas visando possibilitar a regularização fundiária. Os investigados, ora recorrentes, informaram que, com relação à Travessa Olinda, não se verifica, ao menos integralmente, rede coletora de esgoto, motivo pela qual fora realizado o processo licitatório para fins de contratação de projeto básico para a implantação de rede de esgoto sanitária naquela área, o que inclui a Travessa Olinda, ou seja, as providências administrativas para sanear o local já estão em andamento, sendo desnecessário, portanto, a instauração de um novo inquérito civil para perquirir fato já objeto de um plano maior, a regularização fundiária da área. O digno promotor de justiça oficiante, em despacho de sustentação, se manifestou pelo provimento dos recursos, porquanto o município de Jacareí e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí demonstraram estar acompanhando a regularização fundiária da área, não se omitindo no cumprimento da legislação ambiental e urbanística, demonstrando a intenção de cumprir com as medidas previstas para o exercício do poder de polícia. A atuação simultânea do Ministério Público por meio deste inquérito civil somente teria cabimento se o ente colegitimado não estivesse exercendo a contento o seu poder de polícia, o que não se verifica na espécie. Ademais, as razões recursais levam à conclusão de que o inquérito civil seria um bis in idem da ação civil pública, a qual, ao tratar do processo de regularização fundiária, trata da questão do direcionamento dos efluentes, demonstrando que o artigo 36, parágrafo 2º da Lei
13.465, de 11 de julho de 2017, vem sendo cumprido, ainda que parcialmente, já com o projeto em andamento. Assim, não há omissão, mas um processo de regularização fundiária em andamento. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos, determinando o arquivamento do presente inquérito civil. Muito obrigado. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra ou podemos votar em bloco? Podemos votar? Sim. Então, fica aprovado por unanimidade o voto do ilustrado relator, deferindo os recursos. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao doutor Jurandir. Obrigado, doutor Calil. Então, agora eu consulto a doutora Tatiana, o próximo item da pauta. Encerraram-se os pedidos de destaque de assistência e os avisos são, até o dia 31/10/2022, foram protocolados e publicados 396 procedimentos e distribuídos até o dia 4/11, 443 procedimentos. A próxima reunião será no dia 22, porque na próxima terça-feira é dia 15, feriado nacional. São essas comunicações. Muito obrigado. Eu faço, então, o registro de que os processos constantes da pauta, tanto da sessão de turma quanto do pleno, foram discutidos e aprovados os respectivos votos dos relatores, estando devidamente publicados. Consulto aos senhores conselheiros se alguém deseja proferir alguma manifestação neste momento. Bom, nada mais havendo a ser tratado, eu declaro encerrada a reunião, desejando a todos uma ótima semana e até a próxima reunião. Só uma lembrança, doutor Jurandir, amanhã é a eleição do corregedor e da vice-corregedora, poderá ser feito tanto presencialmente quanto online. É a partir das 10, né, doutora Tatiana? Das 10 às 15? O horário? Das 10, doutor Calil falou às 15, eu achei que fosse às 17. Acho que é das 10 às 15, salvo engano. Pois não. Mas está ótimo, então. Então, até mais, pessoal. A próxima sessão não será na próxima terça-feira, é isso? Não, por causa do feriado, então ficamos... Daqui 15 dias. Perfeito, daqui 15 dias. Um abraço a todos, obrigado. Boa tarde a todos. Até logo. Até logo.